Aleluia! Shalom, queridos, graça e paz a todos. Bom dia, né? Que bênção estarmos aqui nessa manhã de segunda-feira para exaltarmos o nome do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor. Ele é santo, o Senhor merece o nosso louvor, o Senhor merece toda a nossa adoração, tudo aquilo que temos, entregamos ao Senhor como dádiva, como oferta de gratidão do nosso coração, amém? E nessa manhã eu queria começar orando, fazendo uma oração de gratidão ao Senhor. Gratidão porque mais uma vez acordamos nessa manhã, porque o Senhor nos deu a vida, porque o Senhor guardou a nossa noite, o nosso sono, ou talvez algumas pessoas trabalham à noite, né, estudam, não sei. Mas o Senhor te guardou em todo esse tempo. O Senhor tem guardado a sua casa. O Senhor tem guardado a sua família. E o nosso coração é grato ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar, fazer essa oração de gratidão. Pelo que você é grato nessa manhã? Pare para pensar aí. Por qual motivo você é grato ao Senhor nessa manhã? Que tal você agradecer por isso? Que tal você bendizer o nome do Senhor por aquilo que você é grato a Ele nessa manhã? Amém? Pai, nós te bendizemos nesta manhã, Senhor. Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Glorificamos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Tu és santo, Senhor. E não há outro Deus além de Ti. Não há outra rocha que não seja Jesus Cristo. Nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor nos deu a vida. O Senhor tem nos dado vida. Nós temos vivido a provisão e o cuidado do Senhor em todo o tempo. Nós temos sido sustentados pelo Senhor e o nosso coração é grato a Ti por isso. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Pai, nós nos quebrantamos diante de Ti nesta manhã e Te agradecemos pela vida, Te agradecemos pela Tua provisão, Te agradecemos pela saúde, Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, Te agradecemos em tudo aquilo que temos recebido do Senhor, porque tudo quanto temos, recebemos das Tuas mãos e das Tuas mãos nós recebemos. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem cuidado da nossa parentela, o Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem cuidado da nossa nação. Somos gratos porque o Senhor tem recebido as orações que têm sido feitas neste tempo pela nossa nação. Orações que têm subido ao trono da graça pela nossa nação. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu o Brasil para se revelar. O Senhor escolheu o Brasil para falar aos corações de uma igreja nesta nação. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós de maneira íntima e profunda, de maneira cada vez mais intensa. E nós podemos Te agradecer por isso. Nós podemos Te louvar por isso. Pai, fala conosco nesta manhã. Queremos Te ouvir. Queremos ser sensíveis à Tua voz. Queremos ser sensíveis aos comandos do Teu Espírito. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia! Vamos ler aqui o Salmo de número 25. Se você estiver com a sua Bíblia, convido você para pegar a sua Bíblia, tomar a sua Bíblia e abrir comigo no Salmo, capítulo 25. Aleluia. Esse é o salmo que contém o nosso decreto do ano de 95. Acho que é isso. Acho que é a companhia do comandante em chefe. Pois é.
Salmo 95, que é o Salmo 25, ou melhor, decreto de 95, que é o Salmo, capítulo 25, versículo 14. Mas nós queremos ler todo o Salmo e meditar nele. Amém? Deus abençoe o pessoal que está chegando, meus irmãos, minhas irmãs. Deus os abençoe. Olha o que declara a palavra do Senhor. A ti, ó Yahvé, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, ó Yahvé, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, ó Yahvé, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Yahvé, és bom. Aleluia. Bom e justo é Yahvé. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos de Yahvé são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, ó Yahvé, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Verso 12. Quem é o homem que teme a Yahvé? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra, pois Yahvé confia os seus segredos aos que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para Yahvé, pois só ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta a Israel de todas as suas aflições. Amém. Amém? Eu quero aqui fixar alguns versículos. Veja que o salmista ele vai começar esse salmo dizendo que ele eleva a sua alma ao Deus da sua salvação, ao Deus em quem ele confia. E ele vai dizer aqui no verso 4, mostra-me, Yahvé, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Nós carecemos de receber a revelação dos caminhos do Senhor, de receber a revelação das veredas do Senhor, de ser ensinados no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ser preenchidos de temor em nossos corações, igreja. Nós precisamos ser preenchidos de temor para aquilo que o Senhor quer fazer com a nossa nação e em nossa nação. Nós não podemos viver aquém daquilo que tem acontecido neste tempo. O que tem acontecido na nação é nossa responsabilidade. O que tem acontecido na nação é do nosso sumo interesse, é do nosso completo interesse. Nós precisamos tomar responsabilidade, tomar parte naquilo que tem acontecido em nossa nação. É com a igreja que o Senhor contará para que venha o grande avivamento.
O quebrantamento, o arrependimento precisa começar na casa de Deus. O juízo começa na casa de Deus. Então a igreja precisa estar alerta. A igreja precisa estar sensível à voz do Senhor, aos direcionamentos do Senhor. A igreja precisa estar sensível ao que o Senhor irá falar. Nós precisamos estar preparados como igreja do Senhor para receber as diretrizes do trono de Deus, as diretrizes que vêm da presença de Deus. Nós não receberemos as diretrizes fora da presença de Deus, meus irmãos. Não nos enganemos. O Senhor não se revelará a nós, senão por meio de intercessão, de jejum, de quebrantamento, de leitura da palavra, de meditação na presença dEle. É no lugar de quebrantamento que o Senhor se revelará a nós. Então nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Não é a voz dos homens, não é a minha voz, não é a sua própria voz. É a voz do Senhor. Há uma igreja poderosa no Brasil. Há uma igreja revestida de poder para entrar nos territórios com autoridade, para entrar nos territórios expulsando os demônios, porque os principados e potestades já foram despojados, já foram expostos ao desprezo. Nós precisamos entender que a vitória contra Satanás já nos é garantida em Cristo Jesus. Nós guerreamos e batalhamos e fazemos atos proféticos, mas na verdade nós estamos apenas ratificando aquilo que já nos foi entregue, aquilo que já nos foi decretado pelo Senhor. A libertação do Brasil virá, o arrependimento ao Brasil virá. Nós declaramos em nome de Jesus que o Brasil viverá para realizar os propósitos do Senhor. O Brasil viverá para realizar a vontade perfeita do Senhor. Que o Senhor encontre uma nação poderosa nesta terra. Que o Senhor encontre uma geração ousada, uma geração destemida nesta terra. Uma geração que não se calará diante dos ardis de Satanás. Como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar nele. Nós precisamos nos levantar, igreja. Nós precisamos nos levantar com autoridade. Nós precisamos nos levantar com autoridade. Então, quais as diretrizes do Senhor neste tempo para as nossas vidas? Quais as diretrizes do Senhor neste tempo para as nossas casas? Quais as diretrizes do Senhor neste tempo para a igreja? Quais as diretrizes do Senhor neste tempo para a nação? Precisamos ser sensíveis à voz do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso eu pergunto, onde está o seu coração, igreja? Onde você tem posto a sua confiança? Onde você tem posto o seu tempo? O seu tempo. Que às vezes nós dedicamos tanto tempo a coisas tão vãs e passageiras, mas não dedicamos tempo à palavra de Deus. Não dedicamos tempo à presença de Deus. Não dedicamos tempo a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos dedicar tempo a Deus. Precisamos dedicar tempo a interceder pela nação. Precisamos dedicar tempo ao jejum. Precisamos dedicar tempo à oração. Precisamos dedicar a meditação da palavra, porque o Senhor não nos falará nada fora da sua palavra. O Senhor não nos falará nada fora da sua palavra. Toda a revelação que o Senhor nos der será dentro da sua palavra. É o Senhor que nos levará às palavras proféticas que Ele já proferiu para este tempo. Aquilo que o Senhor falou a Joel não foi tão somente para o povo daquele tempo,
Não teve um cumprimento meramente imediato. Há uma aplicação de Joel 2 para hoje. As eiras do Brasil estão se enchendo de trigo hoje. Os seus lagares estão transbordando de mosto hoje. O Brasil comerá abundantemente e se fartará hoje. O Brasil louvará o nome de Yahvé, que tem procedido para com ele maravilhosamente. Hoje. É o Senhor quem tem realizado grandes coisas, meus irmãos. Nós não podemos nos limitar a nós mesmos. Nós não podemos nos limitar ao que o nosso coração acha, ao que nosso pensamento acha. Nós não podemos nos limitar. Deus quer realizar grandes coisas. Deus quer realizar grandes coisas nesse tempo. Mas há uma igreja nesta nação que é poderosa, mas que precisa se posicionar nele. Por isso, nós como igreja precisamos dizer: mostra-me, ó Yahvé, mostra-me os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Salvador e a minha esperança está em ti em todo o tempo. Em todo o tempo. Faça chuva ou faça sol, a minha esperança está em Yahvé. De dia ou de noite, a minha esperança está em Yahvé. Na tribulação ou no triunfo, a minha esperança está em Yahvé. A nossa esperança precisa estar naquele que nos confiou a missão, naquele que nos chamou para sermos participantes do seu reino. A nossa confiança precisa estar naquele que nos vocacionou para ser dele, para sermos dele. Por isso, a igreja precisa se despertar para este tempo. É um alerta do Senhor à igreja, para que ela se posicione, para que ela se coloque na brecha. E você é a igreja. Eu sou a igreja. E juntos também somos a igreja. Mas quando eu digo você é a igreja, eu sou a igreja, eu quero acordar aqui a responsabilidade que temos de maneira pessoal com a redenção do Brasil. A responsabilidade pessoal que temos para com o cumprimento da vontade do Senhor na nação brasileira. Pablo, você está dizendo que Deus ele depende de mim? Não, Deus não depende de você. Assim como Deus não depende de mim também. Mas o Senhor deseja usar a você e a mim para despertar uma nação ao avivamento. O avivamento virá de dentro da igreja. É a igreja que precisa se quebrantar. É a igreja que precisa se arrepender dos seus pecados. É a igreja que precisa se humilhar. É a igreja que precisa abrir mão de toda vaidade. É a igreja. É a igreja do Senhor. Porque se a igreja estiver quebrantada, se a igreja estiver contrita, se a igreja estiver humilhada diante do seu Deus, então nós conquistaremos a nação. Então nós avançaremos e alcançaremos os territórios. Então o zoe de Deus invadirá os territórios assolados, trazendo vida. Mas tudo isso começa na igreja. Nós não podemos olhar a necessidade do mundo perdido sem enxergar a necessidade de uma igreja que, em sua maioria, está raquítica na vida de oração. A igreja é profética e apostólica. Essa é a nossa base, essa é a base da igreja. Uma igreja profética e apostólica. Uma igreja que se posiciona. Uma igreja que foi chamada em Cristo Jesus para conquistar os territórios. E nós não podemos brincar com aquilo que o Senhor nos entregou. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar de ir à igreja no domingo. Nós não podemos brincar de ser igreja. Nós não podemos brincar, meus irmãos.
É muito sério o tempo. A hora. Estamos num tempo dos abalos do Senhor na terra. Está pronto o nosso coração para esse tempo? Estão preparadas as nossas mãos para este tempo? Estão fortalecidos os nossos joelhos vacilantes? Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor nesse tempo para suportar a prensa do Senhor neste tempo. E veja aqui que ele vai continuar dizendo no verso 6. Lembra-te, ó Yahvé, da tua compaixão e da tua misericórdia. Lembra-te. Mas qual compaixão? Qual misericórdia? Aí ele vai dizer que tens mostrado desde a antiguidade. O Senhor não vai fazer nada de novo, meus irmãos. Nada de novo. O Senhor não. Ele vai cumprir tudo aquilo que foi prometido. As eiras se encherão de trigo. Isso já foi prometido. Os lagares transbordarão de mosto. Isso já foi prometido. De mosto e de azeite. Isso já foi prometido. A promessa do Senhor já foi liberada. Cabe a nós ser guardiões da promessa. Cabe a nós confiar no Senhor e dizer: mostra-nos, Senhor. Mostra-nos a tua misericórdia e a tua compaixão, como tens mostrado desde a antiguidade. Faz de novo, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos nossos dias. Aviva a tua obra no meio dos nossos anos. Aviva a tua obra no meio dessa turbulência. Aviva a tua obra. O avivamento não é uma onda passageira. O avivamento é um lugar de revelação. É quando Deus tem liberdade para agir em todos os setores de uma sociedade, de uma nação, de um povo, que se entrega a Ele sem reservas. Por isso, quando eu oro pelo avivamento no Brasil, eu oro pelo avivamento primeiro na igreja. Porque se a igreja não for avivada, o Brasil não será avivado. Se a igreja não for transformada, o Brasil jamais poderá ser transformado. Se a igreja não entender o seu papel profético e apostólico, o Brasil jamais poderá ser transformado. Como igreja, nós precisamos nos posicionar. A redenção do Brasil não virá a partir de povos lá distantes. Não, virá de você, virá de mim, virá de uma igreja que se levanta, que se soma, que se posiciona, que se coloca na brecha. E deixa o mundo dizer que nós somos doidos mesmo. Nós não temos que ser compreendidos pelo mundo. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito de Deus nos mandar fazer. Por isso, obedeça ao Senhor em todas as coisas. Em todo o tempo. Não questione o Espírito de Deus. Obedeça. 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 E veja aqui, ele vai dizer, verso 7. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Por que Davi estava falando isso? Porque Davi cometeu muito pecado na juventude. E quando nós oramos ao Senhor pela nação, nós precisamos fazer essa oração também. Senhor, não te lembres dos pecados e das transgressões da nossa nação em tempos remotos. Que toda sujeira que foi escondida debaixo do tapete na nossa nação venha à tona, seja revelada, para que haja arrependimento. Nós não oramos pela revelação do pecado para que haja escândalo meramente, mas para que haja arrependimento. Todas as vezes que o Senhor enviava um profeta a um povo específico, o Senhor enviava trazendo a revelação do pecado daquele povo. E as duas condições.
para caso ele se arrependesse e para caso não se arrependesse. E não é diferente com a nação brasileira. Que o Senhor revele o nosso pecado. Que o Senhor trate com o pecado da igreja, com a negligência da igreja. Que o Senhor trate conosco, para que Ele possa então tratar com a nação. Que nós sejamos transformados. Que nós sejamos transformados pelo Senhor. E veja, aqui ele vai continuar dizendo: conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu és bom. Lembra-te de nós, Senhor, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. E às vezes eu fico pensando, às vezes as pessoas dizem: Senhor, lembra de mim. Mas como que o Senhor vai lembrar de pessoas que às vezes nem oram? Ontem eu estava falando com alguém, trazendo uma mensagem que o Espírito Santo me mandou entregar para essa pessoa, e eu falei assim para essa pessoa, que quando o Senhor olhar para essa cidade, de uma visão panorâmica, Ele encontre uma chama acesa lá onde você estiver. Eu falei para essa pessoa. E depois eu fiquei refletindo aquilo que eu falei ali. E eu disse: é isso mesmo, Senhor. Que quando o Senhor olhar para o Brasil, Ele não enxergue lá de cima o pecado da nação, gritando como Ele encontrou em Sodoma e Gomorra. E por isso precisou destruir. Por causa da iniquidade daquele povo. Não, que o Senhor olhe lá de cima. E ainda que Ele veja o pecado de uma nação, Ele encontre em muito maior número uma igreja rendida aos seus pés. Ele encontre em muito maior número o quebrantamento dos fiéis. Ele encontre em muito maior número o trabalho da igreja, dia e noite, incessantemente, para ver a redenção da nação. Que ao olhar para o Brasil, o Senhor encontre uma igreja quebrantada e rendida. Porque o Senhor ama a nação brasileira. O Senhor tem propósitos para a nação. O Senhor tem propósitos para a nação. E veja aqui verso 8. Bom e justo é Yahvé, por isso mostra o caminho aos pecadores. O Senhor não deixa que os pecadores andem pelo caminho errado sem que seja revelado que está andando pelo caminho errado. Quem permanece no caminho errado é por vontade própria. Porque aqui está dizendo: bom e justo é Yahvé, por isso mostra o caminho dos pecadores, aos pecadores. Então todo aquele que está em pecado só permanece em pecado se quiser, porque o Senhor traz a revelação da condição de pecado para que haja arrependimento. A pregação da palavra do Senhor é para dois fins. É para a salvação daqueles que creem e para a condenação daqueles que, ouvindo, não creem. Por isso nós precisamos entender que quando o juízo de Deus vem, é porque basta do pecado do povo. É porque Deus já está esgotado diante do pecado de um povo. Quando o juízo de Deus vem sobre a terra, não é porque Deus é mau, muito pelo contrário, é porque Ele é muito bom. E Ele precisa tratar com um povo rebelde. O Senhor precisa colocar os limites no povo. Nós não podemos coabitar com as transgressões do povo e achar que isso é normal. Não é normal, meus irmãos. Não é normal. Nós não podemos naturalizar aquilo que Deus chama de pecado. Nós não podemos naturalizar aquilo que Deus chama de pecado. Verso 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos de Yahvé são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Veja, não são amor e fidelidade para todo mundo. São amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Não é para todo mundo. Consegue entender? A fidelidade do Senhor é para aqueles que estão em aliança.
O amor do Senhor é para aqueles que estão em aliança. Você está em aliança? E nós precisamos questionar a nós mesmos. Onde está o nosso coração? Onde tem estado o nosso coração? O nosso coração precisa estar na aliança. O nosso coração precisa estar no lugar de quebrantamento. O nosso coração precisa estar no lugar de rendição, no lugar de santidade. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá a Deus sem santidade. Precisamos estar quebrantados diante do Senhor, meus irmãos. Não há uma outra forma de enxergar a presença do Senhor, senão por meio da santificação. Sem santificação você pode ter eloquência, você pode ter o talento, você pode ter o que for, mas você não verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. É necessário que sejamos santos, porque Ele é santo. E veja aqui ainda, verso 11. Por amor do teu nome, ó Yahvé, perdoa o meu pecado que é tão grande. Você pode transferir isso para a sua vida? Por amor do teu nome, Yahvé, perdoa o meu pecado que é tão grande. Por amor do teu nome, perdoa o pecado da nação brasileira. Por amor do teu nome, perdoa o pecado da igreja. Por amor do teu nome. Por amor do teu nome. Verso 12 ele vai dizer, quem é o homem que teme a Yahvé? É uma pergunta. Quem é o homem? Quem é esse homem que teme a Yahvé? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Porque o verso 14 vai dizer, Yahvé confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Na versão do decreto vai nos dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. A intimidade é para aqueles que temem. A intimidade é para os que temem. A intimidade é para os que temem. Você não terá intimidade com o Senhor sem temor no seu coração. Entenda isso hoje. Não há intimidade sem temor. E não há conhecimento da aliança sem intimidade. Uma coisa leva a outra. É o temor que conduz à intimidade. E a intimidade quem conduz à aliança. A revelação da aliança. Por isso nós precisamos estar diante do Senhor em temor. Você pode passar 7 dias da semana na igreja. Você pode, talvez até orar todos os dias. Aquela oração calculada lá, porque tem que orar. Ou porque alguém disse que você tem que orar. Você pode até ler a Bíblia num plano de leitura para poder cumprir uma liturgia. Mas sem temor, não haverá intimidade. Não haverá comunhão. Não haverá revelação. É no temor do Senhor. É no temor do Senhor que há aliança. É no temor do Senhor. E aqui ele vai dizer no verso 15. Os meus olhos estão sempre voltados para ti, Yahvé. Pois só o Senhor tira os meus pés da armadilha. Que os olhos do povo de Deus no Brasil estejam voltados para Ele. Que os seus olhos não estejam voltados para as circunstâncias, para aquilo que aconteceu ou para aquilo que não aconteceu, mas que os seus olhos estejam voltados para Ele. Coloque o seu coração no Senhor. Estamos vivendo num tempo de dualidade. Recebemos uma palavra profética para esse ano de 2021 como igreja. E nós não podemos esquecer essa palavra. Este é um ano da tribulação e do triunfo. Passaríamos por muitas tribulações. Foi essa palavra profética que recebemos lá no início do ano. Se não estou enganado, dia 3 de janeiro.
por meio da apóstola Valnice Milhomes. Passaríamos por muitas tribulações, mas haveria triunfo para aqueles que permanecessem fiéis. Por isso, permaneça fiel. Algo novo está vindo à luz. Algo novo está vindo à luz. Isso não é uma palavra motivacional, isso é a palavra do Senhor a você. Isso é a palavra do Senhor à igreja. Isso é a palavra do Senhor à nação. Algo novo está vindo à luz. Não se apavore pelo que aconteceu. Não se apavore pelo que nem aconteceu e você está pensando como será. Não se apavore. Confie no Senhor, pois Ele livrará os seus pés da armadilha. Ele livrará o Brasil da armadilha. Ele livrará a igreja da armadilha. É o Senhor quem nos livra daquilo que nos é mortal. É o Senhor quem nos livra. Por isso confie nele. E mais uma vez repito, isso não é uma palavra motivacional. Isso é a palavra de Deus a você. Porque toda palavra de bênção do Senhor está condicionada ao temor, à obediência, à santidade, à intimidade. Eu não estou falando a todos, eu estou falando àqueles que vivem em temor, aqueles que estão em intimidade, aqueles que estão em aliança. Pois para esses é que o Senhor tem falado. Talvez você diga, meu Deus, eu caí no meio do caminho. Levante-se. Posicione-se. Marche. Volte a marchar. Se os seus pés pararam de marchar, se suas pernas cansaram de marchar, se os seus joelhos já começaram a doer, volte a marchar de novo. Volte para o lugar da revelação. Volte para o lugar do temor. Volte para o lugar da obediência. Volte para o lugar da perseverança. Volte para o lugar da presença de Deus. O Senhor não nos disse que nós não cansaríamos. O Senhor nos disse que estaria conosco, independente das tribulações. A promessa de Jesus e a garantia dele foi que teríamos a sua presença em todas as situações. Por isso, a tribulação ela é importante, porque ela produz perseverança. A tribulação produz perseverança, sem a qual não teríamos perseverança. Veja que ele vai dizer no verso 16, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou aflito. O nosso problema, às vezes, é não reconhecermos a nossa necessidade diante de Deus. É estar aflito e não clamar pela misericórdia. É estar em pecado e não clamar pelo perdão. Nós precisamos clamar, meus irmãos. Nós não temos um Deus surdo. Nós não temos um Deus que não compreende o que dizemos, o que falamos. Nós não temos um Deus que é distante daqueles que o temem. Não, não, não. Não, não. Nós temos um Deus que tem prazer em se relacionar com aqueles que o temem. Por isso, não importa qual seja a sua debilidade, apresente-se ao Senhor. Apresente-se a Ele. Humilhe-se diante dEle. Renda-se a Ele. Quebrante o seu coração diante dEle mais uma vez. Porque Ele vai falar com você. Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. Verso 18, ele vai dizer, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Diante da tribulação e do sofrimento, nós precisamos ainda clamar por arrependimento. Às vezes, na hora da tribulação, muitas pessoas esfriam na sua fé. Desanimam. Muitas pessoas se sentem enfraquecidas. Mas na verdade deve acontecer o contrário. É na hora da tribulação e do sofrimento que nós precisamos clamar pelo perdão do Senhor.
Pai, me perdoa, porque eu caí. Levanta-me, Senhor. Toma-me pela mão. Levanta-me mais uma vez. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. E ele continua dizendo ainda aqui, verso 21, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. De onde que vem a proteção do salmista aqui? Da integridade e retidão. Precisamos clamar por uma nação reta e íntegra diante de Deus. A proteção do Senhor virá a nosso respeito se andarmos em retidão e justiça, se andarmos em integridade, se andarmos em santidade. Os inimigos da nossa nação serão despojados. Os principados serão destronados. Os espíritos territorialistas serão removidos, extirpados na autoridade do nome de Jesus. Como igreja, nós precisamos nos levantar. E ele termina o Salmo 25 dizendo: ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. E nós queremos trazer isso para o Brasil, declarando: ó Deus, liberta a nação brasileira de todas as suas aflições. Que o seu coração esteja no lugar da presença de Deus. Mais uma vez eu repito. Eu não sei o que fazer. Vá para a presença de Deus. Com certeza você não estará perdendo tempo. Ninguém está perdido diante da presença de Deus. Ninguém está perdido diante da presença de Deus. Porque é ali que nós recebemos as diretrizes quanto a tudo. É ali que somos quebrados, tratados, refeitos, transformados, revigorados. É na presença de Deus. É na presença de Deus. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pela igreja. Você pode orar junto comigo. Tem guerreiro de oração aí nesse lugar. Desse outro lado aí, eu não sei nem onde você está agora. Mas eu quero lhe dizer, você é chamado, você é chamada por Deus para guerrear, para interceder por uma nação, para se levantar em ousadia. Amém? Eu sei que às vezes nós desanimamos. Eu sei disso. Às vezes é difícil. Às vezes nós queremos procurar em nós mesmos a força para poder permanecer de pé. Mas não tenha medo. Obedeça tão somente ao Senhor. Tem uma coisa que eu aprendi, é que nunca nos arrependeremos de obedecer ao Senhor. Você pode se arrepender de realizar um sonho. Você pode se arrepender de uma faculdade que você queria tanto e fez depois, eita, não era o que Deus queria. Você pode se arrepender. Mas você nunca se arrependerá de obedecer à voz do Senhor. Por isso, se o Senhor não falar nada, fique quieto. Continue ali orando, mas fique quieto. Não invente nada. Mas também, se o Senhor te der o comando mais doido aos olhos dos homens, obedeça prontamente. Não negocie com a ordenança do Senhor. Não negocie com aquilo que o Senhor te mandar fazer. Obedeça. 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 Pai, nós nos humilhamos, Senhor, diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, que precisamos tanto de Ti, Pai. Ouri canaria mahache. Le clamassuruku roshariandaraba irikete. Rine mahasuri cantaramashiha. Tilibili anteneme shihiri kianahasho. Te pahashe kataramashe. Te payono kolomo suriandarama irekete.
Debelie que antata parrache cototo e candahai. Teribihishi canturo rosuranahashe ha. Wiriantaya shirikai mahasuru che papateha. De bailene que antara parrachuru colorobosho iricandaria nahashe. Nós te agradecemos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos na igreja. Oh, Senhor, transforma-nos. Torna-nos o que devemos ser. Nós queremos nos humilhar diante de Ti nesta manhã, Senhor, e Te entregar as nossas vidas. Consagramos a Ti as nossas vidas. Te entregamos a igreja brasileira também. Transforma, Senhor, os nossos corações. Converte o coração dos irmãos. Converte o coração dos líderes. Converte o coração, Senhor. Converte os nossos corações. Nós desejamos a Tua presença. Nós precisamos, Senhor, receber as diretrizes do trono da graça para andarmos alinhados com a Tua vontade. Permita-nos, Senhor. Permita-nos Te servir com tudo que temos. Permita-nos Te servir com tudo que somos. Permita-nos Te servir com todo o nosso coração. Nós nos humilhamos diante da Tua presença. Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Como igreja, nós precisamos de Ti. Fortalece-nos, Senhor. Revigora-nos mais uma vez. Porque nós precisamos da Tua presença. Pai, eu oro por uma igreja que tem talvez vivido de maneira negligente para com as ordenanças do Senhor para este tempo. As diretrizes do Senhor para este tempo. Converte o nosso coração. Remove, Senhor, todo humanismo, todo relativismo dentro da igreja. Remove de dentro da igreja toda a semente de comunismo das trevas, toda a semente maldita de Satanás que tem roubado os corações. Remove do meio da igreja toda a divisão, toda a contenda, toda a discórdia maligna que traz divisão, onde não pode mais haver revelação, onde não pode mais haver alinhamento, porque há divisão. Remove do nosso meio toda a divisão. Em nome de Jesus. Una-nos de tal forma que já não haja mais divisão entre homens ou mulheres, entre tradicionais ou pentecostais, entre calvinistas ou arminianos, onde já não haja mais divisão entre movimentos, divisão entre vertentes teológicas, divisões entre doutrinas, mas haja apenas uma igreja, um só povo, um só exército. Torna-nos, Senhor, semelhantes a Jesus. Torna-nos servos uns dos outros. Como igreja precisamos nos somar nos territórios, onde sozinhos, isolados, somos tão poucos, mas quando nos somamos, somos poderosos. Quando a igrejinha da denominação X se soma com a igrejinha da denominação Y, num determinado território, e se somam com o propósito de alcançar aquele povo é alcançado. Ô Senhor, vem com o Teu poder e convence-nos disso. Nós precisamos ser tomados pela Tua presença. Nós precisamos ser tomados pela Tua presença. Fortalece os líderes. Fortalece o coração dos líderes do Senhor. Oramos pelos apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres do Senhor na igreja brasileira. Aqueles que o Senhor tem levantado para liderar povos, para liderar o Teu povo. Oh, meu Deus, torna-nos obedientes à Tua voz, sensíveis à Tua voz. Nós tememos a Tua presença. Temos temor na Tua presença. Temos temor para com aquilo que o Senhor tem nos falado neste tempo.
Nós queremos te pedir para que sejamos vigilantes em guardar a palavra de que temos recebido do Senhor. Obrigado, Jesus, porque a voz profética não se emudeceu na nação brasileira. Há um remanescente em cada geração, em cada período, em cada tempo, em cada século. Há um remanescente. Há os remanescentes do Senhor, os guardiões da promessa. Obrigado, Pai, por aqueles que vieram antes e que seguraram as pontas do altar para ver uma nação redimida aos teus pés. Oramos pelo governo da nossa nação. Oramos pelo nosso presidente. Cobrimos a vida do nosso presidente. Em nome de Jesus. Oramos pelo governo da nossa nação. O governo, Pai, na área executiva, legislativa e judiciária. Remove todo soberbo. Abate todo soberbo. Em nome de Jesus. Que todo aquele que tem zombado do nome do Senhor na nossa nação seja removido do poder. Em nome de Jesus. Que todo aquele que tem se levantado contra a igreja do Senhor seja removido do poder. Nós oramos para que homens justos, honestos, homens tementes ao Senhor, homens segundo o teu coração, governem sobre a nossa nação. Homens que se preocupem com a causa pessoal do necessitado. Homens que governem com justiça e com lealdade. Oramos, Senhor, para que o Senhor levante neste tempo homens e mulheres valentes. Oh, Pai, que invadirão os lugares assolados. Eu oro pelo estado de Sergipe, o meu estado, para que o zóio de Deus entre nos 75 municípios do estado de Sergipe. Para que Sergipe seja abalado pela tua presença, pelo teu poder e manifestação. Levanta, Senhor, uma igreja poderosa naquele estado. Posiciona os guerreiros do Senhor naquele lugar, para invadir os territórios assolados com poder e autoridade. Para que a tua presença tenha liberdade nos povoados, nos municípios, nas cidades ribeirinhas, onde quer que seja, que o Senhor tenha liberdade no estado de Sergipe. Eu oro pelo estado onde eu me encontro, o estado da Paraíba. Que a Paraíba seja tomada pela tua presença. De tal maneira, Senhor, que já não haja mais insensatez. Remove do nosso meio aqui todo principado maldito que destrói vidas, famílias inteiras. Espírito das trevas que destrói sacerdotes de lares no álcool, no adultério, na idolatria, na feitiçaria. Nós te removemos agora em nome de Jesus. Nós oramos pela Paraíba, declarando que o avivamento do Senhor virá sobre este povo. O avivamento do Senhor varrerá todo pecado do meio desse povo. Leva o teu povo neste lugar ao arrependimento, Senhor. Levanta uma igreja poderosa neste lugar. Fortalece o coração dos teus filhos, dos teus servos e servas neste lugar. Abençoamos em nome de Jesus a nação brasileira com toda sorte de bênçãos. Declarando sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre os nossos irmãos, que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e que ele te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor, na graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida, em todas as dimensões. Que essa seja uma semana de revelação na presença do Senhor, para quebrantamento, arrependimento, remoção de pecado, avivamento. Avivamento. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na graça do Senhor. Shalom, shalom.